Alô, 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 alô. Isso, beleza. Bom dia, queridos. Tudo bem aí com vocês? Como é que vocês estão? Bom dia, professor, tudo bem? E o senhor? Bem, linda. Eu tô bem. Tô bem, obrigado. Tô um pouco, tô um pouco rouco, né? Tô um pouco sem voz. Dá para ouvir direitinho? Dá sim, tá tudo normal. É. Uhum, O ar tá muito seco, né? O ar tá muito tá seco mesmo. e aí a voz vai embora. É mesmo, acontece. Bom dia, David. Tudo bem? Como é que você tá? Bom dia, professor. Tudo, e o senhor? É, eu tô meio rouco.
né? Então a voz está judiando hoje. O clima está muito seco. Nossa, nem parece. É, não parece? Mas é porque eu imposto, né? Mas ela, ela deu uma sumida. E aí, como é que vocês estão? Vamos iniciar? Vamos lá? Ou vocês precisam aquecer os motores? Vixe, é só que esses motores lá pras 10. Como é que é? Eu só aqueço esses motores lá pras 10 apenas. Ah, mas é verdade. Biologicamente é verdade também. Não exatamente às 10, né? No nosso, na nossa latitude aqui, né? Umas 9 horas, né? 8h30, 9 horas, por conta do fotoperíodo, né? Da temperatura, da iluminação, a gente está com um nível relativamente razoável aí, 70%, 80% de serotonina no sangue. Aí você acorda, dá uma despertada. Lá pelas 10, 10h30, você realmente já está desperto, né? Em princípio, né? Teoricamente é o que funciona, né? É isso aí. Vamos lá, queridos? Vamos lá? Ah, não, ainda estamos com 10, 11 pessoinhas. Uma caiu. Internet tem sido um problema, né, pessoal? Sim. Não só a internet, às vezes dá alguns problemas no próprio computador. E é tenso. É, isso é verdade. Você sabe que normalmente a gente não pensa, né, em utilizar os equipamentos quase que o tempo inteiro, né, cara? Quase que o tempo inteiro. Então, aqui em casa, minha esposa, a Cris, ela está fazendo trabalho remoto, né? Então a gente tem o Note, que é esse que eu estou usando aqui, e tem o desktop, né? Meu, o desktop ele fica ligado quase 24 horas, quase 24 horas. E eu estou impressionado que ele tá indo, sabe? Está indo bem e tal, sem problema. E não é uma máquina nova, né? Esse aqui também fica ligado demais, demais, demais. E, e não são máquinas para isso, né? Para ficar ligadas tanto tempo, para atender uma demanda tão grande assim, né? Então elas estouram, cara, elas estouram mesmo. É uma coisinha, é outra, tal. E fora isso, internet, né? Internet também. A, a demanda da internet no país está absurda, né? Está absurda, né? Celular, é um negócio impressionante. Impressionante. É uma outra rotina, né? É um outro dia a dia, né? Modo de viver, né? Que a gente não vai largar tão cedo, talvez. É, pois é. Isso te preocupa? Isso preocupa vocês aí que Ah, porque professor, a gente preocupa até. a gente vai ter uma mudança muito grande, sabe, cara? Muito grande. Quem acha que a gente vai voltar assim para um dia a dia igual ao que tínhamos, com certeza está enganado, né? Primeiro que essas reaberturas, né? E essa impressão de que a pandemia deu uma desacelerada ou diminuída, nossa, é uma ilusão muito grande. É uma ilusão muito grande. A gente vai ter ondas, a gente não vai sossegar enquanto não tiver uma vacina assim efetiva demais, muito efetiva. A gente realmente precisa de uma vacina.
A gente vai aprendendo que a doença tem umas particularidades aí impressionantes, né? Tanto a relação de ondas, né, como a mutação do vírus, e como o fato das pessoas que já tiveram a Covid não estarem, olha que louco que é isso, né? Não estarem imunizadas ativamente. Então, caramba, tudo que a gente sabia sobre imunização é o seguinte: se eu contraio uma doença, né, eu produzo células de memória e acabou, né? Não vou pegar mais a doença, certo? Mas, mas o grande problema é que não é o que acontece. Não só a quantidade de anticorpos varia pra caramba em relação ao que a gente sabe, como ela diminui e chega a desaparecer no cara que teve a Covid. Então, quer dizer, ter a doença não é nada para se comemorar em termos de, eu estou imunizado, estou salvo, estou protegido. Muito pelo contrário, entendeu? Então, já tem muitos casos fora do Brasil conhecidos de pessoas que tiveram Covid mais de uma vez. Mais de uma vez. Olha que louco que é o negócio, né? E fora isso, essa postura, né, de autoridades, de governo, você entendeu? Irresponsável demais, que joga, que é responsável, né, por comportamentos inadequados na população. É muito fácil dizer que a população é burra, a população é ignorante, a população é responsável. Mas quais são os exemplos que ela tem? Você entende? E que tipo de apoio, né? Que tipo de apoio que você tem em termos de política pública, assim, efetivo, né? Federal, para que os governos estaduais e municipais possam acompanhar? Nenhuma, cara. Todo mundo está simplesmente esperando as pessoas serem contaminadas, manifestarem ou não os sintomas, serem internadas, né? Curadas ou, infelizmente, morrerem. E pronto, né, cara? E pronto, né? Então é complicado, né? Complicado. E tudo isso cria uma tensão, né? Lógico que você tem que fazer toda a tua vida, tocar toda a tua vida de um jeito diferente, né? Em casa, né? Com uma dose de pressão muito grande, de cobrança muito grande, né? Então tudo isso é muito difícil, né? Você você tem plano, você faz um planejamento na tua vida, né? A Covid, ela mexe com tudo isso, né? Mexe com tudo, né? Com tudo, absolutamente tudo, né? Quem não está trabalhando está tenso pra caramba por uma questão de sobrevivência. Quem está trabalhando também está tenso. Algumas pessoas, como nós, por exemplo, de um jeito ou de outro, levamos o dia a dia remotamente, né, virtualmente. Outras estão num modelo híbrido, sabe? Saem de casa para trabalhar, usam o computador para trabalhar, né? Então, acabam criando uma certa tensão fora quando saem. Agora, eu, por exemplo, estou nesse esquema híbrido, né? Eu tenho que sair. E o que que acontece? O que que eu vejo na rua? Eu vejo de tudo. Eu não vejo, por exemplo, as pessoas 100% protegidas, né? Se protegendo. Não vejo. Você entendeu? Vejo aglomeração pra caramba, entende? Vejo as pessoas crentes de que a situação mudou, que ela está melhor, que ela não é mais tão importante. Então é complicado, sabe, cara? Complicado. Vejo uma porrada de gente com máscara aqui assim, ó. Uma porrada, cara, uma porrada de gente com máscara aqui, com o nariz para fora. Uma porrada de gente com máscara aqui, na rua, nas escolas, tal, né? Então, meu amigo, eu posso dizer assim que a gente está longe dessa estabilização que todo mundo fala. São Paulo, por exemplo, está batendo recorde direto, né? A virose ela migra. Por que que ela migra? Porque as pessoas levam o vírus para cá e para lá. Não é o vírus, né? O vírus que vai lá na rodoviária ou pega o metrô. Não,
Não, pô, as pessoas, né? Entendeu? E uma falta de comportamento, de envolvimento, assim, humano, né? Absurda, né, cara? Porque um lance é você pensar assim, ah, eu não vou pegar. Mas o fato não para aí, porque na verdade você pode transmitir. Então é uma falta de humanidade, de consciência absurda, muito grande. E é aí que você começa a se ligar quais são esses perfis, né, das pessoas que tem por aí, né? Então, eu tenho dado uma de louco, né, de mal educado. Dependendo de quem está na minha frente conversando comigo, eu saio andando. Saio andando, cara, entendeu? Ou fico de lado e o cara pergunta, eu falo, meu, você, sei lá, né? Como é que você está se protegendo ou não? Dou uma de louco. Mas a gente vai aprender com tudo isso, viu? Viu, pessoal? Não tenham dúvidas, né? Nós vamos sair diferentes disso tudo. Eu costumo, eu sou muito otimista sempre, né? Eu costumo dizer que tudo que está acontecendo é sempre uma oportunidade, sabe? Uma oportunidade para a gente refletir, para a gente se modificar, para a gente entender o outro, seja o que for, sabe? É sempre uma oportunidade. Tudo que acontece ao nosso redor, né? E se nos envolve, é nosso, não tem acaso nesse aspecto, sabe? Ah, eu sou vítima, isso não era para estar acontecendo comigo. Não acredito nisso, não. É a minha opinião, né? Bom, queridões, vamos lá? Estava com muita saudade de vocês. E espero que vocês, na medida do possível, né, estejam levando tudo isso de um modo mais positivo do que negativo. Ninguém é tão autômato assim, né? Tão maquininha, mas que vocês estejam, sabe, com um saldo positivo. Que seja pequenininho, mas com um saldo positivo. É fundamental. Tudo bem? Vamos aí ou não? Não. Vamos aí? Bom, queridos, hoje nós temos um filo, né, que é o filo dos artrópodos, que sem dúvida nenhuma, queridos, foi o que eu escrevi no convite, tá? Sem dúvida nenhuma, nenhuma. É o filo do reino animal, tá? É o filo do reino animal mais importante, tá certo? Mais importante evolutivamente, certo? E ecologicamente. Então, vamos de cara, explicar isso para vocês. O que significa dizer que um filo é super importante ou é o mais importante evolutivamente falando. Então, é assim. A gente fala de 150 mil espécies de moluscos. A gente fala, por exemplo, de 5 mil espécies de equinodermos, tá? A gente fala aí de uma pouca dezena de milhares aí, né, duas tal, de vermes. E a gente acha, né, a gente acha que são seres vivos bem adaptados. Eles são, sem dúvida nenhuma. Mas nada, queridos, nada que a gente possa comparar com os artrópodes. Então, o número de espécies de artrópode, né, chega a 1 milhão. E pelas estimativas, ele é muitas vezes maior, né? Então, quer dizer, o que que acontece? Se o número de espécies é muito grande, isso mostra o quê? Que o processo que dá origem às espécies, chamado especiação, nossa, foi extremamente bem encaminhado, aconteceu super bem, certo? Esse é um ponto. Outro ponto importante: se as espécies estão aí, agora, e não estão em riscos, tá certo? De extinção, de diminuição populacional, muito pelo contrário, né? Basta ver o que está acontecendo essa semana aí, com essa migração de uma grande nuvem, na verdade, uma dispersão, vou na aula de ecologia, é uma dispersão de gafanhotos, né? Que já veio do Paraguai, está passando pela Argentina e vem para o Brasil.
comendo tudo, acabando com tudo que é lavoura, né? Eles estimam que em 1 km² exista 40 milhões de gafanhotos. Eles comem num dia, o que mais ou menos 2.000 cabeças de gado comem. Então, imagina o que é isso, né? Então, tem causas para isso, né? A gente não pode simplesmente dizer, não, é uma praga bíblica. Não, não pode, sabe? Tem causas para isso. Então, algumas delas, aquecimento global, né? Então, a tropicalização do planeta, né, favorece os heterotermos, e entre os heterotermos estão quem? Os artrópodos, tá certo? Uso indiscriminado de quê? De agrotóxicos, né? De venenos, né? Venenos agrícolas, né? Para garantir o quê? As safras. Então, quer dizer, quando a gente faz isso, a gente entra numa questão evolutiva importante. Por quê? Porque na população da praga, né, existe variabilidade genética, certo? Tudo bem? O defensivo agrícola, ele funciona como uma alteração no meio ambiente que vai desencadear o quê? Um processo de seleção natural. Então, a gente o tempo inteiro está tornando esses organismos, né, potencialmente melhores. Então, você vê, aquecimento global, né, que tem um componente humano? Tem, né? Tem um componente humano, certo? Defensivos agrícolas, tem um componente humano? Totalmente humano. Desmatamento, né? Quando você diminui a biodiversidade, certo? Você quebra esse controle entre as espécies que garante populações estáveis. Percebe? Então, quer dizer, nuvem de gafanhoto, praga dessa, aquela outra, não é um acaso, tá certo? Não é. Não é algo, por exemplo, que não dá para entender. Dá, lógico que dá. Entende? Então é aí que você percebe que alguns grupos de animais têm um poder adaptativo absurdo de grande. Entenderam? Certo? E é o caso dos artrópodos. Então, os artrópodos têm um número de espécies, têm uma biodiversidade absurda, queridos. Absurda. Eu encontro um número de espécies que significa o quê? Sucesso evolutivo. Você entendeu? Certo? Favorecimento no processo de seleção natural ao longo do tempo. Tudo bem? Um processo de divergência, de especiação muito bem encaminhado em todas as partes do planeta. E aí é que você começa a perceber que o sucesso dos artrópodos não é só evolutivo, mas ele é ecológico, tá? Então, são duas abordagens extremamente modernas e importantes para vocês na prova, né? Porque quando você fala que o sucesso é ecológico, o que quer dizer isso? Que, primeiro, o nicho dos artrópodos, de cada espécie de artrópodo, é amplo. Então, quer dizer, eu vou modificando o ambiente e eu não restringo a possibilidade dele estar ali. O nicho é amplo, beleza? Certo? Esse é um ponto importante. O outro ponto importante, sabe qual é? Me fala um ambiente onde eu não encontro artrópodo. Pois é, não tem. Não tem, queridos. Não tem. Certo? Então, vou encontrar artrópodo no meio terrestre, vou encontrar artrópodo no meio aquático, seja água doce, seja água salgada. Vou encontrar artrópodos em todas, praticamente todas, latitudes, em todas as condições climáticas. Percebe? Então, isso mostra o quê? Uma diversificação, certo? Explicada pelo processo evolutivo e uma capacidade de adaptação enorme em condições ambientais variadíssimas, certo? Então, quer dizer, eles ocupam, né, papéis, eles desempenham papéis ecológicos, nichos, em todos os ambientes, certo? Então, ou os artrópodos são o quê? Vamos lá. Ou eles são parasitas, ou eles são consumidores primários, ou eles são consumidores secundários, são predadores, entenderam? São vetores,
Está percebendo? Então, eles têm um papel absurdo na biosfera. E tem outra. Quando você fala que artrópodos interagem, não devemos, desculpe, não devemos pensar que as interações são exclusivamente negativas, tá? Ah, tem um carrapato em mim, tem um ácaro em mim, tem uma pulga em mim, certo? E aí a gente pensa no parasita. Não, queridos. Vamos pensar em alimento? Vamos pensar em alimento? Beleza? Vamos pensar em produção de frutos, tá? Então, o que que acontece? Um passinho para trás. Eu tenho que ter flor. Eu tenho que ter o quê? Polinização, eu tenho que ter fecundação. Os artrópodos são fundamentais nisso. Fundamentais. Ah, mas eu, agricultor, não estou esperando o artrópodo para polinizar o meu cultivo. Tudo bem, eu vou lá, pego o quê? Vou na casa de agricultura, da Embrapa, pego substâncias químicas, hormônios vegetais e pulverizo. Pulverizo. E aí o que que acontece? Vou produzir um frutinho sem semente, então eu não dependo do artrópodo. Tudo bem. Então, em termos de produção de alimento, eles são essenciais, mas dispensáveis. Olha que louco. Por outro lado, vamos pensar na manutenção da biodiversidade existente no planeta. Você entendeu? Nos processos naturais. Caramba, sem artrópodos, acabou. Eu não tenho polinização. Você entende? Se eu não tenho polinização, eu não tenho reprodução, eu não vou ter formação de frutos e sementes, eu simplesmente encerro uma produção enorme, fundamental de quê, queridos? De quê? De recursos alimentares para outras espécies. Abaixa o recurso alimentar, o que vai acontecer com as outras populações? Diminui. Você entendeu? Diminui, acabou. E podem correr o risco de quê? De desaparecer, entrar em extinção. Agora, olha que interessante. Vamos imaginar que um determinado agricultor, que é vizinho do cerrado, beleza? Um fazendeiro que é vizinho ali do cerrado. Para cá você tem cerrado, para cá você tem o que? A fazenda do cara, beleza? Então você tem um agricultor que é vizinho do cerrado, ou é vizinho da Mata Atlântica, ou é vizinho da Amazônia. Esse cara usa defensivo agrícola? Sem dúvida. Esse cara vai poluir água? Sem dúvida. Agora, o grande lance é o seguinte: essas substâncias ficam restritas, né, à fazenda? Lógico que não. Então, quando o avião vem, sobrevoa e pulveriza, quando o composto químico alcança a água, extrapola os limites da fazenda. Então, quer dizer o quê? Literalmente, queridos, literalmente, os artrópodos sofrem uma pressão muito grande, sobretudo os insetos, que são polinizadores dos ecossistemas naturais. E isso, de cara, diminui os processos naturais de reprodução, de produção de recursos alimentares para outras espécies. Ou seja, independente do homem chegar lá e desmatar, os ecossistemas naturais estão sob uma pressão ambiental muito grande. E quem é que recebe essa pressão enorme? Artrópodes. Ah, mas você falou que tem uma biodiversidade enorme. Sim, mas dentro dos artrópodos, quem são os polinizadores? Os insetos, principalmente quem? Borboletas e abelhas, entendeu? Então nós estamos falando de um grupo específico, né? Então temos que pensar nisso também, super importante. Tá bom, queridos? Vamos lá ou não? Então, é isso. Primeira coisa, né? Vamos falar então, gente, de características embriológicas que é importante, tem que estar no seu resuminho, beleza? E que vai cair na prova. Embriologicamente, quem são os artrópodos? Então vamos lá. São seres que têm simetria bilateral, certo? São triblásticos, têm 3 folhetos, né, embriológicos. Quais são eles? Ectoderme, mesoderme e endoderme. Se eles têm
mesoderme, eu posso falar da cavidade corpórea. Eles têm cavidade corpórea? Tem. Como é que chama? Celoma. Verdadeiro? Sim. Onde estão o quê? As vísceras, os órgãos. Beleza? Em relação ao blastóporo, ele origina a boca ou ânus até quase o fim, certo? Até equinodermos, o que vai acontecer? Todo mundo é protostome. Ou seja, a boca surge antes. Tudo bem? Agora, para a prova, queridos, a grande maioria dos alunos costuma colocar que uma das características exclusivas, né, dos artrópodos é patas articuladas, certo? Então, o que eu gostaria de deixar claro para vocês é o seguinte, que a ideia de patas articuladas, ela pode ser melhor. Se você estiver fazendo uma prova objetiva e você tá com a ideia na cabeça de patas articuladas e aparece, né, nas alternativas, né, apêndices articulados, né, você acerta. Você acerta. Mas se é uma questão dissertativa, você pode não lembrar. E aí você vai pontuar menos. E se você pontuar menos, um meio ponto, um 0,25, né? No final, no cômputo geral, tira você da lista de aprovação, coloca você numa lista de espera. E não é o que a gente quer, certo? A gente sabe que você tem um potencial enorme para estar na lista de presença, né? De aprovação. Então, vamos lá. Qual é a melhor maneira de dizer? Os artrópodos, né? Artro, articulado, podos está associado a pé, patas, tudo bem, mas eu vou pedir que você expanda, que você amplie essa ideia. Não vamos falar de pés, vamos falar de apêndices, beleza? Apêndices. Então, o que é um apêndice articulado? Por exemplo, patas, antenas, aparelho bucal, o que o mosquito, né, introduz na tua pele, certo? É um apêndice articulado. Ficou claro a ideia? Então, pés, patas, né? Asas, antenas, tudo bem? Aparelho bucal, né? E por aí vai. Então, quer dizer, artrópodos apresentam como característica exclusiva, tá certo? Apêndices articulados. Tudo bem? Isso é muito importante, isso refina teoricamente o teu estudo, tá claro? E vai garantir o quê? Uma pontuação melhor lá na frente, tá? Muito importante. Outra coisa, apêndice articulado é uma inovação? É uma inovação. Certo? Ah, mas o apêndice permite movimento, permite alimentação, tal. Isso é inovação? Não, não é. Certo? O que é inovação é o apêndice articulado. Tudo bem? Agora, como o apêndice articulado vai permitir a adaptação, tá certo? É outra coisa e a gente também vai discutir. Tudo bem? Ficou claro? Legal. Outra coisa que artrópodos possuem, segmentação. A segmentação nos artrópodos, ela é verdadeira, tá? Onde essa segmentação era verdadeira também? Essa segmentação era verdadeira nos anelídeos, lembram disso? Então a gente chama segmentação de metamerização, certo? O segmento ou metâmero, tudo bem? Agora, aqui tem uma diferença importante, queridos, tá? O que acontece com os segmentos da minhoca? Em princípio, são iguais. Vocês concordam? Lembram disso? Certo? Em cada segmento, eu tenho basicamente as mesmas estruturas. Gânglios nervosos, que mais? Nefrídeos, tudo bem? Certo? Então, importante. Agora, e no caso dos artrópodos? Essa segmentação, ela é homônima, homônoma, é? Não. Então, ela não é homotípica, ou seja, cada segmento igual, semelhante, certo? Aqui não, os segmentos são diferentes. Heterotípica, segmentação heterotípica. Aparece na prova, tá?
Agora, de modo geral, basta você saber o quê? Que a segmentação, né, ela não é formada, não é constituída de segmentos iguais. Beleza. Nesse sentido, né, quais são os segmentos? De modo geral, você tem um segmento anterior, onde estão o quê? As estruturas neurosensoriais. Como é que chama esse segmento? Onde estão estruturas neurosensoriais. Como chama? Cabeça. Beleza? Você tem um outro segmento, né? De onde saem os apêndices verdadeiros, né? De modo geral, locomotores. Então, você tem asas, você tem patinhas, tá bom? Certo? Tórax. E um outro segmento, né? Onde você vai encontrar vísceras, onde você vai encontrar estruturas reprodutivas. Como é que chama? Abdômen. Então, cabeça, tórax, abdômen. Opa, opa, opa. Não parece uma divisão corpórea semelhante à tua? Parece ou não? Parece, né? Então, existe um pool quer dizer conjunto, um pool gênico, que aparece pela primeira vez em artrópodo, que nós temos. Então, olha que legal isso. Quer dizer que, na prática, queridos, a nossa segmentação, o nosso padrão corpóreo, geneticamente, surge pela primeira vez em quem? Vamos lá. Em quem que ele surge? Nos artrópodes. Cabeça, tórax e abdômen. Beleza? Tá certo? Muito importante. Tá? Muito, muito importante. Outro ponto bastante importante, queridos. Outro ponto bastante importante, qual é? E é exclusivo. Então, vamos lá. O que nós falamos de exclusividade? Apêndices articulados, beleza? Outro ponto bastante importante, exoesqueleto. Exoesqueleto. E eu, na prova, tenho que detalhar melhor, tenho que caracterizar, tá? Se eu te perguntar, uma característica exclusiva dos artrópodos é o quê? Você vai dizer para mim, exclusiva dos artrópodos. Eu falo assim, o exoesqueleto. Na prova, posso colocar errado. Olha que louco. Na prova, eu posso colocar errado. Quem tem um exoesqueleto também? Vamos lá. Molusco. Percebe? A concha é um exoesqueleto. Entenderam, queridos? Então, cuidado, por favor. Exoesqueleto é uma característica exclusiva de artrópodo? Na verdade, exoesqueleto quitinoso de quitina, beleza? Quitina é um açúcar, tá? É um açúcar gigante, um açúcar muito grande. Como é que a gente chama as moléculas de carboidratos açúcares grandes? Como é que a gente chama? Polissacarídeo, tá certo? Então, vamos voltar um pouquinho para a aula de açúcares, lá do Castilho, meu irmãozinho Castilho. Vamos voltar. Então, o que acontece? Qual é o papel biológico dos carboidratos? Então, quando você fala que é energético, você está correto. Então, você vai dizer o seguinte, que os carboidratos menores têm um papel energético direto. Não precisam ser o quê? Fala. Digeridos. Certo? São absorvidos diretamente pela célula, papel energético, respiração celular. Beleza. Ótimo. Outro papel associado à energia. Se eu como mais do que eu uso, né, eu vou guardar. Certo? Tudo bem? E existem vias metabólicas que permitem o quê? Transformar, né, moléculas, né, em ATP, a partir da respiração celular. Então, em princípio, eu não respiro só carboidratos, certo? Posso respirar proteínas, posso respirar lipídios, tudo bem. Beleza. Então, quer dizer, eu vou ter um papel energético associado a quê? Aos carboidratos menores, que podem ser utilizados diretamente. Mas eu posso acabar ingerindo mais carboidrato do que eu preciso, então eu vou armazenar. Então, energético direto, energético de armazenamento, beleza? De reserva.
Só que um papel que normalmente os aluninhos esquecem, beleza? Então, de reserva, vamos lá, né? Energético de reserva em planta, amido, energético de reserva em animal, glicogênio e fungos. Então, tem uma coisa importante, é que normalmente eu esqueço. Fica aquela impressão de que o principal componente orgânico de sustentação, de estruturação, é a proteína. Você não está errado. É o principal, entendeu? As proteínas são estruturais, mas elas não são as únicas. E o papel estrutural das proteínas não é o único. A proteína pode ser uma enzima, então ela vai ter função catalítica, beleza? Ela pode ter uma função imunológica, pode ser um anticorpo, tá? Muito bem. Então vamos lá. Agora, existe um composto que também pode ter função estrutural, que é o carboidrato. E isso a maioria dos aluninhos esquece. Então, um carboidrato de sustentação vegetal, celulose. E a própria evolução não favoreceu a celulose, por acaso, como carboidrato de sustentação. Por quê? Vamos lá. Por quê? Porque a presença de celulase, que é uma enzima que digere celulose, na natureza é comum? Não, não é. Você tem o quê? 5, 6 espécies que têm celulase. Bactéria, fungo e um protozoário. Acabou. Então eu te pergunto, a celulase, celulose, ela é uma solução adaptativa importante para a sustentação, para a estruturação que você encontra numa árvore, na planta? Lógico que é, certo? E a quitina? A quitina também é um carboidrato de sustentação. Então você tem questões no vestibular, certo? Carboidratos de sustentação, carboidratos de grande tamanho, que são os polissacarídeos de sustentação, tá? Celulose na planta, quitina no animal, tá certo? Não, tá? Bastante importante. E do mesmo modo, queridos, do mesmo modo, tá? Que a celulose, ela é raramente digerida na natureza, tá certo? Só por bactérias, algumas bactérias, fungos, né? E protozoário, por exemplo, que tem nos ruminantes, né? Lá vivendo de maneira, numa interação importante, certo? A quitina não é digerida, cara, certo? Facilmente. Você tem o quê? Fungo com quitinase, entendeu? Uma outra bactéria com quitinase. Quando é que a quitina vai ser decomposta, digerida? Quando o artrópodo morre, mas é difícil. Então, se eu estou comendo camarão, vamos lá, estou comendo camarão, tanto faz biologicamente tirar a casquinha, né? O exoesqueleto quitinoso do camarão ou não. Então, se eu pensar em termos nutricionais, sim. Por quê? Porque eu não vou conseguir digerir, tá certo? O exoesqueleto quitinoso do camarão. Não vou. No máximo, ele vai amolecer no meu tubo digestivo. Agora, quebrar, liberar, né, os monômeros, as unidades, de jeito nenhum isso vai acontecer no meu corpo. Então, você quer tirar? Né? Tudo bem. É uma questão de paladar. Né? Agora, nutricionalmente, não faz diferença. Ficou claro a ideia? Tá certo? Então, importante isso, bastante importante. Então, compare, né, carboidratos de papel estrutural, tá certo? Estrutural, celulose nos vegetais e algas, tá certo? E quitina nos fungos, que muitos esquecem, e animais. Tudo bem? Beleza? Diferença, outra diferencinha, já vi cair na VUNESP primeira fase, tá certo? É um carboidrato, por exemplo, que só tem carbono, hidrogênio e oxigênio, a quitina? Não. É enriquecido com nitrogênio, tá certo? Então, é um polissacarídeo, um carboidrato com nitrogênio, nitrogenado. Então, se cair, não estranhe. É um carboidrato nitrogenado, tá certo? Ele tem o quê? Átomos de nitrogênio na sua estrutura, tá bom? Certo? E aí, queridos, vocês vão pensar o seguinte:
Esse esqueleto externo, ele serve de quê? De ponto de inserção para as alavancas. Que alavancas? Então, o esqueleto vai permitir o quê? Que a asa se mova. Vai permitir o quê? Que a patinha, né, se mova. Tá claro? Então, associado ao exoesqueleto, o que é que eu vou ter? Vou ter músculos que pegam pecinhas do esqueleto, chamadas apêndices, patas, por exemplo, asas, levam para cima, levam para baixo, levam para frente, levam para trás. Tá certo? Então, quer dizer, o exoesqueleto, ele é fundamental para o movimento. Tudo bem? Fundamental para o movimento. É um ponto de apoio enorme para o músculo, certo? Então, você vai entender assim, se, né, o meu dedo faz isso, né, significa o quê? Que uma musculatura, né, ela tem duas extremidades. Ela tem uma extremidade num osso que não vai se mover, certo? O músculo está, né, inserido num osso que não vai se mover, chamado origem, e tem a inserção. A inserção é a outra ponta, certo? Quando esse músculo contrai, o que acontece? Ele vai puxar, né, o osso no qual está a inserção. Entendeu a ideia? Certo? Então, você tem aqui a musculatura, o osso, desculpe, o músculo, com duas extremidades. Uma é a origem, outra é a inserção. A origem sempre está no osso que vai ficar fixo no movimento. E a inserção está no osso que vai ser puxado quando o músculo contrai. Essa ideia está aqui. Ela está aqui, foi inaugurada aqui, certo? Só que eu não falo em osso, certo, queridos? Eu falo em pecinhas articuladas, em partezinhas articuladas de quitina. Então, o que acontece? Eu tenho o exoesqueleto, origem, musculatura, origem aqui, tá? É a patinha ou a asa. Contrair, o que acontece? Ela move, ela mexe. Tá? Fantástico. Quem aí já não pisou num artrópode, tentando matar uma barata, tá certo? Um bichinho qualquer, uma formiga, e às vezes precisou pisar mais de uma vez, certo? Pisou mais de uma vez. Então, o exoesqueleto não só permite, vamos lá, queridos, não só permite, movimentação, certo? Extremamente importante, né? Como permite o quê? Proteção mecânica, beleza? E outra coisa, ele é um isolante, né? Se existe uma armadura, uma carapaça ao redor do meu corpo, eu não exponho, queridos, eu não exponho, certo? O corpo mole, a parte mole, né? Ao ambiente, a uma temperatura, uma radiação solar direta. Então, quer dizer, proteção contra desidratação, proteção mecânica. Agora, diz para mim, eles estão bem adaptados ou não? Muito bem adaptados. Ficou claro? Então, quer dizer, o exoesqueleto, ele tem algumas características importantes. Tem que gastar umas 4, 5 linhas para falar de exoesqueleto, hein, queridos? No teu resumo. Então, o exoesqueleto, ele é quitinoso, beleza? Quitinoso. Ele vai permitir o quê? Movimentação, associando o quê? As partes do exoesqueleto. Os apêndices articulados, né? Associado a isso. Ele vai garantir uma impermeabilização, expondo menos partes, menos áreas à desidratação. Tá certo ou não? E ele garante proteção mecânica. Ele é rígido, ele é resistente. Tá bom, queridos? Ficou claro isso? Muito importante. Por outro lado, você tem uma consequência, certo? Vamos lá. Então, o corpo dos artrópodes, atenção, por favor. Se você tiver dúvida, você me pergunte, tá? O corpo dos artrópodes, as vísceras, as partes moles, estão dentro do exoesqueleto, beleza? Mas o exoesqueleto é rígido, tá claro? Ele é rígido. Então eu te pergunto, espera aí, ocorre mitoses? Ocorre no corpo,
Ocorrem. A célula aumenta de tamanho? Sim. Do que eu estou falando? Eu estou falando que os organismos crescem, se desenvolvem. Certo, gente? Tudo bem? Se os organismos crescem e se desenvolvem, peraí, eu estou com um crescimento limitado, porque existe um exoesqueleto, certo? Um exoesqueleto rígido, que limita o aumento do quê? Da massa corpórea. Ficou claro a ideia? Ficou claro isso? É uma armadura. Tudo bem ou não? Aí você vai pensar assim, peraí. Mas então isso seria o quê? Uma falta de adaptação? Se os artrópodos todos, cuidado, tem aluno que se atrapalha aí. Todo e qualquer, olá, todo e qualquer artrópodo troca o exoesqueleto? Sim. Beleza? Então você vai imaginar o exoesqueleto como uma armadura, preste atenção, por favor, como uma armadura que tem, em determinado momento da vida do inseto, um zíper no dorso. No dorso. Entendeu? Então, essa armadurinha vai se romper no dorso. O artrópodo sai com um exoesqueleto, certo? Prévio, já formado, molinho, todo amassadinho, enrugadinho, certo? Largando, deixando, né, de lado o exoesqueleto rígido e menor. Quando o inseto sofre a equidise ou muda, está escrito ali, gente, olhem lá, certo? Quando ele sofre a equidise ou muda, o que acontece? Vamos lá. Ele larga, ele abandona, tá certo? O exoesqueleto antigo, tudo bem? Certo? Sai com um exoesqueleto novo, maior, molinho. Esse animal vai beber água, vai ingerir água pra caramba, e ele vai o quê? Expandir. No que ele expande, no que ele estica o exoesqueleto, ele está com um exoesqueleto maior, ele cresceu, beleza ou não? Ele cresceu e aos pouquinhos agora, em contato com o ar, certo? E com a secreção da própria epiderme ali, que está produzindo a quitina, certo? O que vai acontecer? Esse exoesqueleto vai ficar rígido, vai ficar durinho aos pouquinhos. Peraí. Você está querendo me dizer, então, que quando o artrópodo muda, ele se torna vulnerável? Aham. Não é fácil se alimentar de artrópodo. Você concorda comigo, queridos? Não é fácil você sair comendo insetos por aí, né? Certo? Crustáceos por aí. Concorda comigo? Não é fácil. Ou eu quebro, consigo quebrar esses caras todos, né? E tirar o quê? As partes moles, eu não vou conseguir comer. E se eu engulo, o que acontece? Vai ser muito difícil a digestão. Então, o que acontece? Existe uma fragilidade muito grande no momento da troca, da muda, da equidise. Por quê? Porque esse animal, ele está lá paradinho, ele está rompendo, abrindo o exoesqueleto pela região dorsal, ele sai de tamanho maior, agora com um tamanho maior, com exoesqueleto maior, ele está molinho ainda, tá claro? Bem mole, maior, vai esticar esse exoesqueleto, vai ingerir água durante um tempo, e isso demora um pouco. Então, quer dizer, a troca é um período vulnerável para o artrópodo? É vulnerável. Tá claro? Mas é necessário. Então, queridos, vamos lá. O que está acontecendo? Existe um ponto muito importante aí, então, que deve ficar claro para vocês, que um artrópodo cresce em etapas. Ele tem um crescimento descontínuo. Beleza? Certo? Existe uma brincadeira com crianças, né? Crianças adoram, que é aquela história de você chegar
na parede ou chegar na porta, né, com uma régua, por exemplo, e com uma caneta, colocar na cabecinha dela e marcar a altura dela, certo? Com certeza vocês devem ter feito isso, os pais de vocês, né, devem ter feito isso com vocês. É muito legal, né? Eu faço com a Glorinha, né? Então, o que que acontece? Se você fizer isso regularmente, o que que você vai perceber? Vamos lá, queridos. Você vai perceber que hoje você tem lá 1,20 m, 1,21 m, 22, 22,5, 23, e assim vai. Ou seja, o teu esqueleto é interno. Ele cresce, sobre ele cresce o quê? Os tecidos moles e o crescimento é contínuo, não para. Tá claro ou não? Certo? Não existe uma limitação. Por outro lado, o que que acontece? Vamos lá, no caso dos artrópodes, você passa muito tempo no mesmo tamanho e massa. Olha lá, pensa num gráfico. Você passa muito tempo no mesmo tamanho e massa, de repente o que acontece? Você muda. Então gasta um tempinho na muda, e aí você chega num outro patamar, numa outra massa. Concorda? Então quer dizer, o crescimento dos artrópodos é descontínuo, é uma escadinha. Tá claro? A biomassa, a massa corporal dele não aumenta continuamente, como no caso dos vertebrados. Esse gráfico eu vou mostrar daqui a pouco, ele cai direto, direto nas provas. Tá bom? E aí, queridos, alguma dúvida nesse primeiro slide? Oi, David, pode falar, querido. Professor, voltando aos moluscos, o exoesqueleto também é um fator que impede o crescimento? Ou não? É só nos artrópodes mesmo? Não, não, boa pergunta. No caso dos moluscos, o que acontece? Se você encontra uma concha pequenininha, qual é a conclusão? Ah, aquele molusquinho morreu jovem, certo? Né? Você encontrou uma concha maior, o que que isso quer dizer? Aquele molusquinho morreu mais adulto. Então, a borda, tudo bem? A borda da concha, ela é produzida continuamente. Então, a pontinha da concha, ela vai ficando o quê? Mais distante, certo? Ela é produzida continuamente pelo manto, certo? Pelo manto, tá? Então, o que que acontece? A concha vai sendo produzida, o animal vai crescendo e ele o quê? Ele está aqui dentro se encaixando. Não cabe mais, você vai produzindo mais concha, tá? Então é contínuo, né? Hã? É contínuo, então, né? Isso, é contínuo. Ah, tá. E O professor, único, o único animal que tem crescimento descontínuo por conta do exoesqueleto são os artrópodes, esqueleto quitinoso. E é esse o gráfico que vai cair na prova. Tá? Eu já vou mostrar para vocês. Pode falar. só mais uma coisa. Os artrópodes realizam muitas mudas durante a vida útil? É tipo uma vez, duas Depende vezes? do animal, cara, depende do animal. Nem se preocupe com isso para a prova, tá claro? Mas as Uhum. espécies, elas vão ter muitas mudas, inclusive nos estágios jovens, entendeu? Até que o animal se torne um adulto, por exemplo, entendeu? Certo? Entendi. Então, não se Uhum. preocupe com isso, não. Agora, de modo geral, vou dar uma dica para você, né? O que Uhum. acontece? Todo animal de sangue frio, pecilotermo, vive mais, certo? De modo geral, com uma qualidade de vida menor, né? Porque ele precisa aquecer o corpo. Mas todo animal de sangue frio vive mais, tá? Todo ser vivo de sangue frio. Não é difícil você achar uma árvore que tenha 100 anos, 50 anos, entendeu? Então, a árvore é um animal, desculpe, a árvore é um ser vivo pecilotermo? É. Ela consegue manter constante a sua temperatura? Não. Tá? Os animais que vivem menos são os homeotermos. O que, que são 20 anos para um mamífero? É o final da vida. 20, 25 anos. É o final da vida. Um cachorro não é por acaso que vive lá os seus 10, 12 anos. Entendeu? Às vezes alguns chegam aí em 15, 14, dependendo do tratamento, dos cuidados que a gente dá, né? Certo? Mas é isso. Né? Então, quer dizer, a temperatura, ela desgasta. Entendeu? Ela desgasta.
ela compromete o potencial do metabolismo. Isso é fato. Um motor que fica ligado muito, muito tempo, ele vai durar menos, por causa da temperatura. Entendeu? Então, homeotermos vivem menos, vivem melhor e vivem menos. Você entende aquela história? Ah, eu vivo super bem, né? Mais 5 anos. E o outro tem o quê? Uma atividade muito variável e vive 50 anos. O que você prefere, né? Certo? O pessoal até brinca. Você quer viver 50 anos quietinho ali e tal, ou 50 anos alucinadamente? Pois é. Entendeu? Essa é a ideia. Agora, por que eu estou falando isso? Porque os artrópodes são pecilotermos. Então, artrópodes vivem muito. Entendeu? Para um artrópodo, pô, vive pra caramba, tá certo? Então, eu não vou falar em 20, 30 anos, mas eu vou falar em anos, certo? Tá? E por conta disso, você vai ter o quê? Várias mudas, tá bom? Certo? Ficou claro? Beleza, valeu, professor. Tudo bem. Então, você tem aqui, ó, um aracnídeo. Aqui, ó, escorpião, aranha. Aqui, gente, uma abelha, né? Inseto. Beleza? Aqui, ó, um siri, crustáceo, uma lacraia, né? Miriápoda, tá certo? Um mosquito, inseto, né? Aqui, ó, besourinhos, joaninhas, tá certo? Inseto, tá bom? Tá? Então, é um grupo animal, é um filo que eu tenho, cuidado, queridos, eu tenho que dividir, saber conhecer, né? Saber e conhecer as classes. Classes são importantes quando, vamos lá, nos protozoários. Esponja? Não. Selenterado? Não. Plateuminto? Sim. Turbelária, tremátoda e céstoda. Beleza? Em nemateuminto? Não. Em anelídeo? Sim. Oligoqueto, poliqueto, irudíneo. Oligoqueto, minhoca, poliqueto são os poliquetos, irudíneo são as sanguessugas. Sim, beleza? Molusco, as três principais classes: gastrópodo, bivalvo e cefalópodo. E aqui, artrópodo, fundamental. Classe vai cair, beleza? Então, quais são as classes dos artrópodos? Insetos, crustáceos, aracnídeos, tá certo? E miriápodos, tudo bem? E os miriápodos você pode dividir em duas, os quilópodos e os diplópodos, que nós vamos ver daqui a pouco. Mas são os miriápodos, tá certo? Miríade, milhares, podos, pés, tem muita patinha, tá certo? Essa é a ideia. Então, aqui, queridos, olha o que eu coloquei aqui para que vocês entendessem mesmo que o melhor para a prova não é colocar patas articuladas, mas é apêndices, beleza? Então, dá uma olhada do lado direito aqui, ó. Asas. As asas são membranas cobertas por quitina. Você entendeu? São apêndices membranosos e quitinosos. Então, asas são, né, apêndices articulados. Existem insetos com asas que voam super bem e insetos com asas que voam mal. Ah, me fala um inseto que voa mal. Besouro. Tá doido, né, bicho? Voa muito mal, certo? Outro carinha que voa mal, libélula. Então a libélula está aqui embaixo, ó. Ela tem o quê? O primeiro par, né? Jogando ar para o segundo, causa uma turbulência enorme. Então, segundo, a libélula quando voa faz uma barulheira louca, né? Isso é bom? Não, até o sapo, que é mais bobo, vai lá e come ela. Entendeu? Consegue saber e comer, perceber variações, né, mecânicas no ar que estão associadas com a audição. Entende? Então, asas são fundamentais, porque elas permitiram uma distribuição geográfica espetacular. Gente, para e pensa, é gafanhoto vindo do Paraguai para a Argentina, da Argentina para o Brasil. Você entendeu? São centenas de quilômetros, são milhares de quilômetros, certo? Então não é à toa.
é uma adaptação fantástica a asa, tá claro? Então ela permite o quê? Movimentos, né, extremamente longos, a capacidade de percorrer grandes distâncias, dispersão, migrações, entendeu? Aí você fala assim, pô, mas eles não inauguram o movimento. Não. Perfeito. Não. Você tem lá uma minhoca se movendo, mas você consegue pensar em minhoca dispersando, minhoca migrando? Ah, pelo amor de Deus, não, né? Entendeu? Não dá. Agora, insetos, com certeza. Então, os insetos, além de inaugurarem o voo, certo? Por intermédio das asas, conseguem ter o quê? Essa capacidade enorme, fantástica, de dispersão, de migração, de conseguir o quê? Realizar grandes deslocamentos. Meu, para um organismo extremamente pequeno, né? Um gafanhoto tem o quê? 2 centímetros, 3 centímetros? Tudo bem, tem uns gafanhotos absurdos, né? Mas são centenas de quilômetros, tá certo? Tá? É lógico que isso causa, isso demanda o quê? Um consumo de energia fantástico, fantástico. Por isso que eles vêm o quê? Comendo tudo que eles acham, né? Pelo caminho. E não é pouca coisa, são toneladas e toneladas, tá certo? Então, asa, muito importante. Outro ponto, querido, olha lá. Uma pata para andar no solo. Barata. O apêndice articulado da barata é esse aqui. Certo? Olha lá. Tudo bem? Tá? Você tem aqui um para nadar. Olha lá. Camarão. Tudo bem? Aqui você tem uma antena. A antena, né, é um órgão sensorial. Certo? É articulado. Tudo bem? Certo? Aqui você tem o quê? Uma mandíbula. Né? Um gafanhoto morde, mastiga. Uma barata também. Certo? Mastiga. Tá? Você pode ter o quê? Uma formiguinha fazendo isso também. Tá? Então, quer dizer, o apêndice articulado pode ser para o movimento, pode ser sensorial, ele pode ser para nutrição, tá claro? E olha que legal isso aqui. A aranha, certo? O escorpião consegue injetar, inocular veneno. Então, é uma estrutura oca. Dentro dela, o veneno escorre. Então, a estrutura, ela perfura o tecido, mas ela é oca. Então, o veneno escorre por dentro dela e chega no tecido. Paralisa, necrosa, e é uma adaptação super fantástica para poder o quê? Capturar a presa. Predador. Mata e devora. Aranhas, escorpiões, tá claro? Muito importante. Tudo isso é apêndice articulado. Olha lá, querido. Articulado. Tá claro? Vamos falar dos aparelhos bucais, né? Uma borboleta suga, então é como se fosse uma trombinha de elefante muito, muito delgada, fininha, em espiral, né? Olha lá, em espiral, que a borboletinha coloca dentro do cálice, da florzinha, né? E aspira o que, gente? Aspira o néctar, tá bom? Então, um aparelho sugador. Olha lá que legal. Mas é o pernilongo que suga o meu sangue, mas ele pica, beleza? Picador, tá aqui. Abelha, lambedor. Mosca, sugador. Gafanhoto, mastigador. Tá? Então, preciso saber disso para a prova? Não. Tem que se ligar no seguinte: aparelho bucal diversificado, hábitos alimentares diversificados, são estruturas móveis, articuladas, apêndices articulados. Você está entendendo qual é o valor adaptativo, evolutivo do grupo? Entende? Você não tem simplesmente 1 milhão de espécies, você tem 1 milhão de espécies com nichos diferentes, com hábitos alimentares diferentes, entendeu? Com capacidade de se locomover, né, no ambiente de modo diferente, com capacidade de perceber estímulos de modo diferente, tá certo?
Muito importante, muito. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Beleza. Olha lá o que eu queria ter passado para vocês, né? Então, dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Neste eixo temos o tamanho. Esse gráfico vai cair na prova, beleza? Neste eixo, eixo Y, vertical, o tamanho. O tamanho significa o quê? Quantidade de células, né? Volume da célula, né? Massa, tá certo? Muito bem. Aqui nesse eixo, no eixo X, o tempo. O que que nós vamos ver primeiro? Esta linha pontilhada. Então, ao longo do tempo, o crescimento, olha lá, o tamanho, ele é contínuo, ó. Contínuo. Contínuo. Não há paradas, tá claro? Não há interrupções, certo? Agora dá uma olhada aqui para os artrópodos. Olha o que acontece. O crescimento é daqui até aqui, né? Então você tem o que aqui, ó? Olha lá, queridos. Um crescimento rápido, aumentou o tamanho em pouco tempo. O que aconteceu nesse pouco tempo? Olha a foto, dá uma olhada aqui. Ó, corte na região dorsal, corte na região dorsal, beleza? Certo? E o animal sai por ali. Um animal maior, com um exoesqueleto maior, todo amassadinho, todo maleável, vai endurecer e permitir o quê? A proteção, o movimento e tudo mais, como o antigo promovia também. Tá bom? Então, dá uma olhada aqui, ó. Daqui para cá, houve aumento de tamanho, crescimento. E aí fica um tempo com aquele tamanho, certo? Então, uma armadura que ainda está maior do que a víscera, do que as partes moles. As partes moles vão crescendo. Opa, quem está limitando agora? A armadura, de novo, o exoesqueleto, o que eu faço? Eu troco e volto a crescer. Beleza? Tá claro para todos ou não? Tudo bem? Então, é um gráfico fácil, né? Nesse aspecto aqui, ó, nesse trecho, você vai ter o crescimento. Aqui o animal se mantém com o mesmo tamanho durante um tempo, volta a crescer, permanece um tempo com o mesmo tamanho. Tá claro? Agora, na prova, você tem que ser capaz de ler o gráfico direito, né? Então, se o tamanho está variando na vertical, certo? Tudo bem? Está ocorrendo o que aqui? O crescimento. Mas espera aí, por que o crescimento parou? Parou, certo? Parou porque atingiu o limite do exoesqueleto. Opa, mas o crescimento voltou a acontecer. Então, aqui, ó, no encontro das duas retas, se você não tinha variação de tamanho e de repente você passa a ter, o que aconteceu aqui? A muda. Tem aluno que se atrapalha e ele acha que o período da muda é todo o patamar. Não é. Aqui, o que acontece com o artrópode? Está vivendo. Quando começa novamente o crescimento, só ocorreu por quê? Porque ocorreu a muda. Então, a muda é este ponto. Entenderam a ideia? Então, isso é o correto, é o rigoroso. Às vezes, você pode ter uma questão que vai mostrar para você que o patamar representa o quê? Né? A vida do animal com a muda. Tudo bem, mas a muda, então, está no final aqui do patamar. Mudou, opa, aí eu consigo ver o crescimento. Tudo bem ou não? Ficou claro? Pode falar, David. Eu tinha duas perguntas. Uma você já respondeu, que eu ia perguntar se tipo, a muda era todo esse processo, mas você já respondeu. A outra é o que acontece com esses exoesqueletos aí na natureza liberada? Tipo, alguém o decompõe ou tipo, tem uma É aquela importância? coisa, é quitina, né, querido? É quitina, você entendeu? Então ele pode ser comido? Pode ser comido por um outro organismo, tá certo? Ele pode ser decomposto desde que ele esteja em condições que favorecem a decomposição. Por exemplo, calor, umidade e sombreamento, entendeu? Isso facilita, né? Isso facilita. Agora, como eu te falei, a quitinase é rara, tá certo? Alguns fungos, uma outra bactéria, tá bom?
Entendi. Certo? Valeu, professor. Nada. Muito bem. Então, vamos lá. O que é um inseto? Beleza? O que é um inseto? Muito cuidado, queridos, muito cuidado. Isso tira ponto de aluno, que é uma coisa. Então, muito cuidado, por favor. O que é um inseto? Um inseto é um artrópodo. Então, vamos lá, vamos escrever, vamos escrever. Por favor, quando você estiver estudando. Um inseto é um artrópodo cujo corpo, olha para o slide, por favor, cujo corpo é dividido em cabeça, tórax e abdômen. Beleza? Cabeça, tórax e abdômen. Isso é um inseto. Tudo bem? Fora isso, o inseto sempre vai apresentar na cabeça um par de antenas. No final da apresentação, eu coloquei uma tabela resumo com tudo isso. Então, fiquem tranquilos, tá? Não precisa ficar dando print, escrevendo que nem um louco agora. Então, cuidado. Então, olha lá, inseto é um artrópodo com cabeça, tórax e abdômen. Na cabeça estão os órgãos de nutrição, nervosos e sensoriais. Então, é na cabeça que eu tenho estruturas que aplicam veneno, aparelho bucal, tá claro ou não? Olhos, certo? Olhos e antenas. No tórax, no tórax, vamos encontrar o quê? As patas. As patas saem do tórax. Beleza? Então eu vou olhar para as patas verdadeiras. Elas saem do tórax, tá? Então vamos lá. Asa também vai sair do tórax, se tiver asa. Nem todo inseto tem asa, tá? Mas se tiver asa, vai sair do tórax. Então vamos lá. Inseto é um artrópodo com cabeça, tórax e abdômen. Um par de antenas, 3 pares de patas. Beleza? Inseto é um artrópodo com cabeça, tórax e abdômen, um par de antenas, 3 pares de patas. Beleza? Podem ter asas ou não, tá? Pode ter um par de asas, 2 pares de asas. Tá bom? Muito bem. Quem é o crustáceo? Vamos lá. Quem é o crustáceo? Crustáceo é o artrópodo cujo, vamos lá, divisão do corpo, né? Cuja divisão do corpo é diferente. Então, a cabeça e o tórax, olha aqui para mim, por favor. Cabeça e tórax do inseto, olha lá, estão fundidas num único segmento, tá certo? Então, esse segmento que une cabeça e tórax, eu vou chamar de cefalotórax. Tá claro? Cefalotórax. Inseto. Cabeça, tórax e abdômen. Um par de antenas, 3 de pata. Tá? Crustáceo. Cefalotórax e abdômen. Então, o que eu vou encontrar no cefalotórax? Vamos lá. Na região anterior. Olhos, antenas. Quantas antenas? 2 pares. Tá certo? E estruturas o quê? Bucais. Tá? Muito bem. Ah, mas no tórax tem as patinhas. Tem as patinhas. Muito bem. Então, é um crustáceo? É 5 pares de patas no mínimo. Tá certo? Então, crustáceo, 5 pares de patas, no mínimo. Tá? 10 patinhas. Ah, mas o camarão tem um monte de estruturinhas aqui, não são patinhas? Espera aí, onde é que estão, queridos? Onde é que estão esses apêndices que ajudam a nadar? Onde é que estão? No abdômen? Entendeu como é que é? Então, não são, né, patinhas. Tá claro? Patinhas saem da onde? Do tórax.
No caso aqui, cefalotórax. Então, eu vou ter um abdômen com estruturas que ajudam na natação e um cefalotórax com 5 pares de patinhas. Nunca menos que 5, tá claro? Tá certo? Nunca menos que 5. 3 pares, insetos. 5 pares ou mais, crustáceos. Tá bom? Certo? Super importante. Ficou claro a ideia? Deu para entender a diferença? Tá? Muito bem. Antenas. Nós vamos ter 2 pares de antenas nos crustáceos. Tá? Muito bem. Olha aí, alguns crustáceos um pouco diferentes. O que você está vendo aqui embaixo? Um siri. O siri tem essa extremidade aqui, ó. Esse alongamento aqui, ó. Já o caranguejo, ele vai ter o quê? A carapaça mais arredondada. Tudo bem? O siri tem essa expansão lateral. Ponto de. Isto é um siri, isto é um caranguejo, isto é um camarão. O que você está observando no camarão? Vamos lá, queridos. Isto aqui é o cefalotórax, olho, antenas, tá certo? Né? E patinhas. Tudo bem? Ah, mas eu não vejo isso aqui. Então você vai imaginar, olha a minha mão, por favor, né? Aqui, ó, cefalotórax e abdômen. Cefalotórax e abdômen. O que acontece no camarão? Esticadinho. O que acontece no caranguejo e no siri? Ó, entendeu a ideia? Ele está dobradinho. Certo? Dobradinho. Tudo bem? Então, ao invés de ele estar, né, alongado, ele está dobradinho. Então, o que eu estou vendo aqui é o quê? Cefalotórax. O abdômen está na parte de baixo, dobradinho. Certo? Tudo bem? Tá? Muito bem. Este organismo chama craca. Craca. A craca, ela forma essa estrutura aqui que permite proteção contra a desidratação e tem aqui, ó, né? Tem aqui essas partes, essas 2 partes que são móveis, esses 2 apêndices são móveis, fechadinhos quando a maré está baixa. Quando a maré está alta, ele abre e ele sai. E ele sai com os apêndices articulados, filtra partículas de alimento que estão presentes na água. Tá claro? Crustáceo. Lepas, mesma coisa, tá? Então, filtrador, crustáceo. Tatuzinho de jardim, crustáceo. Cuidado, tá? Não vai me chamar isso aqui de inseto. Crustáceo, tá? Tudo bem? Legal. Fala, David, pode falar, querido. Professor, mas tatuzinho de jardim, tipo, ele parece ter uma segmentação igual, sabe? Parece um anelídeo, não sei se não tipo, Parece, mas não. mas por que que não, sei lá, tipo, não poderia? É que essa história de porquê é relativo, né? A gente não consegue explicar, né? A biologia não explica, ela descreve, né? Ela descreve e associa com adaptações, né? Mas ele é um crustáceo, ele tem o quê? Dois pares de antenas, É, tá? Tem é 2 verdade, pares de não tem. antenas aqui, tá? Uhum, E ele vai ter vários segmentos com os apêndices. Então, ele vai ter um número variável de patinhas, né? Mais no mínimo 5 pares, né? uhum. Entendeu? Então, não é um Ah, tá, inseto, não. Tá bom? tá, Cuidado. beleza. Uhum. Aracnídeos. Quem são os aracnídeos? Então, vamos encerrar só a classificação, aí a gente para por aqui, tá bom? Quem são os aracnídeos? Cefalotórax, então, cabeça e tórax fundidos e abdômen. E o que eu vou encontrar no cefalotórax? Nós não vamos encontrar antenas, nós vamos encontrar um par de apêndices que manipula o alimento, manipula. Ela pega o alimento com aquilo, traz para o meio aqui e injeta o veneno. Então, quem é que manipula o alimento? Os palpos. Existe um ditado antigo que fala: meu, o cara está numa situação tão ruim que ele está em palpos de aranha. Já ouviram falar alguma vez? O que é estar em palpos de aranha? Prontinho para levar o quê?
uma espetada da quelícera que vai injetar veneno em você. Então, se o cara está em palpos de aranha, ele está mal, está bem mal. Então, os pedipalpos ou palpos são o quê? Estruturas que manipulam o alimento para que ocorra a injeção, né, de veneno pelas quelíceras. Quelícera, típico, exclusivo de quem? De aracnídeos, tá bom? Então, você tem pedipalpos e quelíceras, um par de cada. Os apêndices, de modo geral, sempre aos pares, né? Tá bom? E o que nós vamos ter aqui? 1, 2, 3, 4 pares de patas, tá bom? Então, o que é um aracnídeo? É um artrópodo cujo corpo está dividido em céfalo-tórax e abdômen. No céfalo-tórax, o que eu vou encontrar de típico? Um par de palpos, um par de quelíceras, tá certo ou não? E 8 patas, 4 pares de patas. No céfalo-tórax, eu também vou encontrar o quê? As estruturas sensoriais. O pedipalpo é sensorial, tá certo? Existem pessoas que gostam de ter aranhas em casa, né, como as tarântulas, né? Deixa a tarântula andando na mão e ela vai tocando, né, você. Ela vai tocando você com os palpos, tá certo? Muito bem. E olhos, tem muitos olhos. Enxergam mal, mas tem muitos olhos, tá? Muito bem. E para a gente encerrar a classificação, né? Os miriápodos, né? Então, os miriápodos, eles são divididos em quilópodes, que são as lacraias, né? As lacraias. As lacraias são típicas, são características, porque elas têm o quê? Uma cabeça e um tronco. Cabeça e um tronco. Então, eu não falo em cefalotórax, não falo em abdômen. É cabeça e um tronco. Tudo bem? Na cabeça, eu vou ter estruturas que inoculam veneno. Elas são predadoras, elas são perigosas. Existem lacraias muito grandes, grandes mesmo. Entendeu? Que chegam aí a 20, 30 centímetros, né? Perigosíssimas. Rápidas, muito rápidas. E elas vão apresentar, dá uma olhada aqui no detalhe, ó. Um par de patas por segmento. Está olhando aqui? Observando aqui o desenho? Um par de patas por segmento e um par de antenas. Tá bom? A quantidade de segmentos pode variar muito. Você tem, nossa, muito. Você tem lacraias perigosas, grandes, tá bom? Então, quilópodes, tá? Muito bem. E aqui nós temos o piolho de cobra, né? O piolho de cobra ou embuá, né? Certo? Ele é detritívoro. Cuidado, né? Ele come detritos, né? Mas isso não quer dizer que ele seja decompositor. Ele facilita a decomposição para os decompositores, assim como a minhoca, tá? Então você tem do mesmo jeito cabeça e um tronco. E a grande, um par de anteninhas também. E a grande diferença são 2 pares de patas por segmento. Tá bom, queridos? Certo? Então, isso é importante, né? No vestibular, essas questões são fáceis, beleza? São fáceis. Inseto, cabeça, tórax, abdômen, um par de patas, desculpe, um par de antenas, 3 de patas. Beleza? Tá? Crustáceo, céfalo-tórax e abdômen, 5 pares de patas no mínimo, 2 pares de antenas. Beleza? Muito bem. Aracnídeos, céfalotórax e abdômen, né? Um par de palpos, um par de quelíceras, 4 pares de patinhas. As patinhas sempre saindo do quê? Do céfalotórax, tá bom? Os quilópodes, né? Eles vão ter o corpo dividido em cabeça e tronco, tá? Cabeça, desculpe. Cabeça e tronco, tá? Certo? Vão ter sempre um par de antenas. A diferença é que no segmento eu posso ter 2 pares de patas, é o diplópode, ou um par de patas, é o quilópodo. Exemplo do quilópodo, né? São as lacraias, do diplópodo, os embuás ou piolho de cobra. Tá bom, queridos? É isso. Aí, aula que vem a gente começa aí com a fisiologia, tá bom? Um grande beijo, se cuidem, até sexta-feira. Valeu? Tá bom? Tchau, professor. Muito obrigado, hein? Até sexta. Valeu, tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigado. Tchau.